Chega a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18. Tu és bom, Senhor. E as tuas misericórdias duram para sempre. Quem encontrou o texto diz amém. Amém. 1 Reis, capítulo 18. Estás aqui, Pai. Glória a Deus. Todos se encontraram? Amém. 1 Reis, capítulo 18. Oh, aleluia. Vai dizer esse no texto. Vamos ler. 1 Reis 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias, apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Glória a Deus. Amém? Vou repetir o versículo 4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Fecha aí a tua Bíblia. Vamos orar. Vamos falar com Deus para que Ele fale com a gente. Você crê que Deus tem resposta para o teu clamor, para a tua oração? Nós estamos aqui, irmãos, e nós não adoramos pedra nem madeira. Nós não adoramos nada feito por mãos humanas e nem o ser humano. Nós adoramos o Senhor. O nosso Senhor, Ele fala, Ele ouve, Ele responde, porque Ele está vivo e Ele reina para o século dos séculos. Então oremos com fé, tendo confiança, irmão, tendo confiança, que estamos na Tua presença, no Santo dos Santos. Não precisa cobrirmos o nosso rosto, porque já estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Eu não entro neste lugar pelos meus méritos, eu entro pelo mérito dele, por aquilo que ele fez por cada um de nós. Pai, diante da tua presença, nos colocamos outra vez perante o Senhor, para adorar, para engrandecer, e para bendizer o teu santo e glorioso nome. Pai, fala conosco nesta noite. Usa, Senhor, de misericórdia, revela a tua vontade, a tua palavra, que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Estenda a tua mão para operar, estenda as tuas mãos para fazer sinais, prodígios e maravilhas do Espírito Santo. Faz o teu mover, faz o teu querer, manifeste a tua glória, manifeste a tua unção neste lugar. Abra a nossa visão, abra a nossa mente, Senhor. Desperta dentro de cada um de nós. Desperta, Senhor. Faz, meu Deus, aleluia, novamente esta chama se acender. Ó Pai, estenda a tua mão para operar. Estenda as tuas mãos, ó Pai, para fazer coisas grandes, para fazer maravilha. Tu estás aqui, tu és bendito e glorioso, poderoso. Não há outro além de ti, não há outro além do Senhor. Então opera em nosso meio, revela a tua vontade. Não merecemos, não somos dignos, mas digno é o Senhor. És tu que fez todas as coisas, é o Senhor que tudo faz, que tudo opera, e operando o Senhor, ninguém pode impedir. Então, meu Deus, opera nesta noite e revela a tua palavra ao nosso coração. Eis-me aqui, Senhor, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça. Confirma a tua vontade, a tua palavra. Eu creio, eu acredito que o Senhor está nos dando mais uma oportunidade para adorar o Senhor. Nós te rendemos graça. Quem assim crê diz amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia! Porque você se encontra no teu lugar, em nome de Jesus Cristo. Tu estás aqui, Senhor. A tua palavra é fiel. Amado, preste atenção. No versículo 4. Aleluia. Na realidade, começando aqui no versículo 3 e 4, nos revela uma pessoa, Obadias. Obadias era o mordomo do rei Acabe. E ele trabalhava dentro do palácio, servindo Acabe, servindo Jezabel. E Obadias, diz a palavra de Deus, que é um homem que temia muito ao Senhor. Ele temia muito a Deus. Era um homem muito temente a Deus. Mas depois que Acabe casa com Jezabel, as coisas começam a mudar. Acabe já não era muito bem da cabeça, nem do coração. Pois Acabe ele não temia o Senhor. Ele procurou andar nos caminhos dos reis que faziam tudo errado contra Deus. E agora ele casa com Jezabel, uma mulher ímpia, uma mulher que adorava deuses estranhos. E essa mulher ela tinha uma vocação muito grande para um Deus conhecido como Baal. E ela adorava muito este Deus. E ela prestava culto a este Deus. Quando ela se torna rainha, quando o tempo passa, ela começa a mudar o sistema de Jerusalém. Essa mulher ela entra e começa a mudar as coisas no meio de Israel. E ela começa a fazer a cabeça do marido, fazendo que o povo fosse obrigado a adorar Baal. Era como se fosse uma obrigação para que todos, grandes e pequenos, viessem adorar Baal. E ela encontrou muita resistência, principalmente dos profetas, porque os profetas temiam o Senhor, os profetas serviam o Senhor, e os profetas não queriam se sujeitar a Jezabel. Então essa mulher começa a dar ordem, e a ordem era para exterminar cada profeta de Israel, cada adorador de Deus em Israel, cada homem que profetizava pelo Senhor. E começou uma perseguição em Israel. Todos os quais ela sabia que era profeta, ela mandava matar. E Obadias, quando servia a mesa, Obadias escutava os planos de Jezabel, falando para o seu marido Acabe. E o plano era: amanhã, tal dia, mandei tantos cavaleiros, e eles vão pegar mais profetas, vão pegar mais pessoas que profetizam pelo Senhor, e nós vamos matar essas pessoas. Porque Jezabel queria colocar o centro de adoração em Israel para se adorar a Baal, que é o Deus das moças, o Senhor das moças. E quando Obadias ouvia, irmãos, os planos de Jezabel, nas suas horas vagas, Obadias saía, e ele sabia onde se encontrar os profetas. Ele ia até os profetas e falava: olha, vai haver perseguição ferrenha contra vocês, estão vindo para matar vocês. E os profetas ficavam sem saber o que fazer. Obadias, o que nós vamos fazer? Olha, eu conheço uma gruta, eu conheço um esconderijo, eu vou levar vocês para lá. Glória a Deus. Só que era tempo de fome, tempo de escassez. Mas mesmo assim Obadias levou esses profetas, e ele colocou 50 em um determinado lugar, numa caverna, e 50 em outra caverna. E Obadias, de tempo em tempo, ele pegava o alimento, ou a sobra do rei, não sei, ou da sua própria casa. E a Bíblia diz que ele levava pão, e ele levava água para o sustento desses homens, porque eles não poderiam sair, porque estavam correndo perigo de vida, eram para ser mortos. Mas Obadias escondeu 50 em 50, e ele salvou a vida de 100 profetas do Senhor. E o próprio Obadias corria o risco, irmão, do Senhor, porque alguém poderia contar para Jezabel que ela tinha uma pessoa que estava dentro do palácio,
que estava salvando profetas de Deus, mas porque ele temia muito ao Senhor, ele fez o que fez, guardando esses homens e livrando esses homens da morte. Obadias não pensou na sua vida, mas ele temeu ao Senhor, ele temeu a Deus. Aleluia. Ele sabia dos planos e ele não poderia ficar calado, ele não poderia ficar omitindo aquilo, ele teria que fazer alguma coisa, e ele fez. Ele salvou 100 profetas, e ele alimentou 100 profetas. Diga glória a Deus. Pastor, que coisa linda, que coisa bonita. Mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? Com a nossa vida? Esses 100 homens poderiam ter perdido a vida, mas não perderam a vida, porque alguém ajudou eles, alguém que temia o Senhor, alguém que tinha temor de Deus e conhecia as palavras de Deus. E esse alguém salvou esses profetas. Eu quero transmitir esta palavra, irmão, para as nossas vidas aqui nesta noite. Amém. Você que tem temor de Deus, algumas coisas têm acontecido no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e o que tem mais acontecido é as pessoas perecer, é as pessoas morrer espiritualmente, e muitas das vezes essas pessoas estão se afastando da igreja. Muitas das vezes a igreja, ela está se esvaziando, ela está diminuindo, e o poder das trevas tem aumentado, e o diabo tem ceifado milhares e milhares de almas. Um dia eu falei para meus irmãos, mais são aqueles que estão fora do que aqueles que estão dentro, mais são aqueles que estão desviando do que aqueles que estão firmes na presença de Deus. Todo mundo hoje que você conhece, você pode ter certeza, ele conhece a palavra, ou já conheceu a palavra de Deus. Se você está numa empresa, num trabalho, você pode conversar com as pessoas. Se ele não é crente, a esposa é. Se ela não é crente, o marido é. Se eles não são crentes, a mãe é. Alguém da família dele é. E ele já ouviu a palavra. E a maioria dessas pessoas que estão perdidas, você pode ter certeza, são pessoas que já frequentaram a igreja, que já estiveram no seio da igreja, e agora estão perecendo, estão morrendo, estão minguando, estão sem forças para continuar. E aqueles que ainda restam na igreja, que é o remanescente, sou eu, você, são todos aqueles que estão ainda firmes, segurando em Cristo Jesus, ou com os pés na rocha, corre um grande perigo de se desviarem dos propósitos de Deus, porque a fraqueza e o desânimo tem acomodado a vida de muitas pessoas. Mas o que tem a ver, Obadias, pastor, com a nossa vida? Você sabia que a igreja, não é uma organização, a igreja não é um sistema. A igreja, na realidade, nem é uma instituição. A igreja, porque ela tem um CNPJ, ela não é uma empresa. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro. A igreja é algo vivo. A igreja não é as paredes, tem um teto, não é as coisas da igreja, somos nós. Você é a igreja, eu sou a igreja. E nós temos o Espírito de Deus em nós. Só que muitas das vezes, irmãos, nós como igreja, nós paramos, nós desanimamos, e nós ficamos sem saber para que nós fomos chamados. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Desperta o dom de Deus que há em você. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro, ela é um ser vivo. A maioria das mortes espirituais, não estou dizendo físico, a maioria das mortes espirituais, o problema muitas vezes não é o que está lá fora, é o que está dentro. Você pode conversar com a maioria dos desviados, na maioria dos desviados, não se desviou por algo lá de fora, desviaram por algo do lado de dentro.
Amém, irmãos? Amém. Algo que aconteceu do lado de dentro. Ele decepcionou com alguma coisa. Ele entrou em conflito com alguma coisa. Pastor, mas o que tem a ver Obadias com a nossa vida? O que tem a ver o que esse homem fez com a minha vida? Nós somos chamados, irmãos, para multiplicar. O crente, ele é um multiplicador. Cada crente foi chamado para um propósito. Aleluia. Se você não cumpre o seu propósito, você está inapto. Muitas das vezes nós achamos que a salvação é simplesmente porque eu aceitei a Cristo Jesus, me batizei nas águas, estou fazendo parte de uma igreja. Só que a igreja precisa entender uma coisa: a salvação é dada por Cristo, mas eu preciso manter essa salvação. E como que eu mantenho essa salvação? Salvo uma vez, salvo para sempre? Não. Salvo uma vez, preciso me manter-se salvo. E um dos requisitos para me manter-se salvo é produzir. Se eu não produzir, o machado está posto, a raiz da árvore. E toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Diga glória a Deus. Amém, querido? Já preguei sobre isso, que você entende que o que Ele quer encontrar em mim e você são os nossos frutos. Porque Cristo, quando Ele veio morar em mim, Ele veio morar em você. Ele não veio fazer a morada em nós para nós simplesmente sentar numa cadeira como essa e ficar inativo. Não. Ele fez morada em mim e você para que nós venhamos ser úteis, para que possamos produzir e multiplicar. Você, irmão, nós somos feitos de célula. Cada partícula da tua pele, do teu organismo, existe células. E quando uma célula morre, a outra multiplica para tomar conta daquela que morreu. Diga glória a Deus. E assim é formado o tecido. Quando você corta, machuca, você nota que a tua pele ela vai se regenerando. O que é aquilo? São as células que vão tomando conta ali do lugar, vão se multiplicando ali para formar aquela nova pele. A Bíblia diz que eu e você, nós somos o corpo. Amém, querido? Amém. Se nós somos o corpo e Cristo é a cabeça, nós precisamos multiplicar. Nós precisamos desenvolver, irmão, o que o Espírito de Deus já colocou em nós. Amém? Amém. O que Jesus achou da igreja de Laodiceia? Era uma igreja morta. Por que aquela igreja era uma igreja morta? Tinha aparência de que vivia, mas todavia era morta. E não só morta, ela era morna, porque ela não era fria e ela não era quente. Estou a ponto de vomitar-te da boca para fora. Por que essa igreja ela foi repreendida? Porque essa igreja ela tinha aparência, ela tinha status, ela tinha nome de que vive, mas todavia estava morta. Por que usa a expressão morto? Porque o morto, ele não pode fazer nada. Preste atenção que o morto não pode fazer nada. Quem está morto está num estado, irmão, que ele não se movimenta, que ele não age, ele não sente dor, ele não tem emoção. É um corpo morto, ele não produz, ele não dá resultado. Por que a igreja estava morta? Porque era uma igreja que tinha templos, que tinha pessoas, mas era uma igreja morta. E qual era a primeira igreja? A primeira carta foi direcionada a quem? A igreja de Éfeso. E o que tinha a igreja de Éfeso? Era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que não suportava falsos apóstolos, era uma igreja, irmão, que pelejava, era uma igreja que corria atrás do prejuízo, era uma igreja que não aceitava qualquer um no seu altar, no seu púlpito. Era uma igreja trabalhadora. Mas o que Jesus tinha contra essa igreja? Que ela havia perdido o teu primeiro amor. Amém? Conheço as tuas obras, sei do teu labor, mas todavia você perdeu o teu primeiro amor. O que Jesus estava tentando dizer para aquela igreja? Vocês estão trabalhando